Você já tomou uma decisão que doeu na hora, mas depois percebeu que salvou a sua paz? Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 decisões difíceis, que por mais duras que pareçam, vão transformar sua vida a partir de agora. Se você está procurando crescimento, liberdade emocional e clareza sobre o que realmente importa, fica comigo aqui até o final. Já deixa o seu like aqui para você não se esquecer. E se inscreve no canal se você busca evoluir todos os dias. Olá, aqui é a Jéssica. Primeira decisão, cortar relações tóxicas. Dói dizer adeus, mas a paz de espírito que vem depois não tem preço. Muitas vezes a gente, por ter uma baixa autoestima, por não reconhecer o próprio valor, a gente acaba se permitindo estar em ambientes, estar em relações das quais não nos fazem mal. E só quando a gente sai dessa relação, muitas vezes, é que a gente se dá conta do quanto a gente estava adoecendo e do quanto a gente precisava se curar. E do quanto aquela relação estava cada vez mais piorando o nosso estado emocional. Então é essencial cortar alguns tipos de relacionamentos que podem estar presentes na sua vida atualmente. Foi só quando eu me permiti cortar alguns nós que eu pude verdadeiramente florescer emocionalmente. Amizades, relacionamentos ou até familiares, limites são essenciais. É necessário que você diga quais são os seus limites e que, em primeiro lugar, você saiba quais são os seus limites e qual é o seu valor. Porque muitas vezes a gente permite que as pessoas invadam o nosso espaço, invadam o nosso limite e emocionalmente isso não nos faz bem, isso nos desgasta. Às vezes, por não querermos carregar um sentimento de culpa, de arrependimento, a gente não paga o preço para ser quem verdadeiramente somos. Mas essa pode ser uma decisão extremamente difícil, mas ela vai te libertar. Se te custa a sua saúde mental, te custa caro demais. Segunda decisão, dizer não mais vezes. Aprender a impor limites te liberta do ciclo de querer agradar todo mundo. Muitas vezes a gente quer ser bonzinho ou boazinha demais com as pessoas e o fato é que a gente só faz destruir a nossa autoestima, a gente só faz destruir o nosso emocional. Porque não tem como ser bonzinho o tempo todo, porque tem pessoas também que vão abusar dessa bondade, que muitas vezes só é um reflexo da nossa necessidade de aprovação, de não querer desagradar as outras pessoas, de querer muitas vezes sermos bem vistos pelas outras pessoas, quando muitas vezes não somos nem bem vistos por nós mesmas. Recusar convites, tarefas e favores, festas e ganhar tempo para você mesmo ou para você mesma e ganhar tempo para você. Uma dica prática aqui para você é que você pode ensaiar formas de dizer não para as pessoas de uma forma gentil, mas que ao mesmo tempo seja firme. Você não tem que dar todas as justificativas do mundo porque você não quer ir para um determinado lugar, mas se a princípio você se sente bem dessa forma, tá tudo bem. O importante é que você se sinta bem fazendo aquilo que você vai fazer. E não que você faça apenas por uma obrigação ou porque alguém disse que você tem que fazer. Então, seja mentalmente ou na sua casa, você pode ensaiar frases de como você vai dizer não para as pessoas, para as situações que você já tem clareza de que você não quer estar envolvido ou envolvida, ou de que você não quer estar, de que você não quer ir, porque você tem outros objetivos, tem outras atividades que gostaria de fazer, tá tudo bem. Se alguém não entende isso, ou se alguém não te aceita, ou se alguém quer sempre que você faça aquilo que essa outra pessoa está mandando, ou dizendo, ou pedindo, talvez esse relacionamento esteja um pouco disfuncional. E cabe a você também tornar esse relacionamento mais funcional, esse relacionamento mais saudável, independente de qual tipo de relacionamento seja. Porque a sua opinião, a sua vontade dentro desse tipo de relacionamento, seja ele qual for, também é importante, assim como a vontade e os desejos da outra pessoa. A terceira decisão é a aceitação. Aceitar que você mudou. A sua versão de hoje ela pode não caber mais em escolhas que você fez no passado. Muitas vezes a gente se permite estar nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, e a gente sequer se sente mais à vontade ali. A gente sequer sente que a gente tem algo a compartilhar com aquele grupo, porque as visões de mundo são tão diferentes. Às vezes um determinado grupo ou uma determinada pessoa permanece com aquela mesma mentalidade naquele mesmo lugar. E você está crescendo, você está expandindo,
Você está tendo novos horizontes, você está enxergando a vida de uma forma diferente. Então, muitas vezes não faz sentido continuar aquela amizade. Então, muitas pessoas, por exemplo, podem ter um apego à amizade de infância. Não, mas eu conheço essa pessoa desde que eu era pequenininho ou pequenininha e tudo bem. Agora você é grande, você não é mais pequenininho ou pequenininha. Então, hoje você pode tomar atitudes diferentes. Hoje você pode escolher novas relações. Isso não significa que você não está honrando no amor, nem respeitando a sua história, nem as pessoas que passaram na sua vida. Mas significa que hoje você está em um novo ciclo. Que hoje você tem uma outra visão sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas. Está tudo bem. Abandonar uma identidade que já não te representa mais, isso é libertador. Durante a minha adolescência eu tinha um estilo muito mais de roqueirinha. E hoje meu estilo é totalmente diferente e tá tudo bem, e eu me gosto assim, e eu me sinto bem assim. Aquela fase, aquela época foi importante pra mim também, e eu me sentia bem daquela forma, eu gostava de me vestir daquele jeito, eu gostava daqueles tipos de músicas, e hoje eu sou diferente. Tá tudo bem mudar, tá tudo bem ser uma pessoa diferente. A gente não precisa ser Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. A gente pode ser diferente, se a gente quiser ser diferente. Diferente daquilo que a gente já foi um dia. E sempre vai ter uma parte nossa que vai estar aqui dentro que de alguma forma a gente vai carregar aquilo, nem que seja como um aprendizado. Mas a gente não precisa passar uma vida inteira vivendo as mesmas coisas ou revivenciando as mesmas situações. A gente pode vivenciar coisas novas, coisas diferentes. A gente pode ter, inclusive, mais de uma versão. Eu já tive que abrir mão de amizades, já tive que abrir mão de relacionamentos. Já tive que abrir mão de muitas coisas para me sentir como eu me sinto hoje. E muitas vezes, talvez, infelizmente, a gente fique apegado ou apegada demais às situações que a gente vê que não tem como mais ir para frente, as situações que a gente já viu que já se encerrou aquele ciclo, mas às vezes a gente fica querendo prender a pessoa, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso, e é só quando a gente se permite se libertar que a gente pode florescer e que a gente pode se conectar com pessoas que vão estar mais alinhadas com o nosso propósito atual, com quem a gente é verdadeiramente hoje e não com quem a gente era. Quarta decisão, trocar estabilidade por propósito. Mudar de emprego, cidade ou carreira assusta. Mas pode ser o passo que faltava, pode ser que seja isso aí que esteja te instigando e você sente que é isso e você quer isso, mas você ainda não teve a coragem de fazer isso. E se isso for seu objetivo, se isso verdadeiramente é o que tocar o seu coração, se isso fizer sentido para você, procure formas e meios para você conseguir fazer essa transição. Lembre-se sempre de planejar e ter cautela. As coisas não devem ser feitas também no calor da emoção ou no impulso. Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser analisado. Você precisa observar como você vai conseguir aquilo que você quer conseguir, não simplesmente agindo no impulso, mas pensando, planejando, para aí sim poder tomar uma atitude física, uma atitude mais prática, uma atitude palpável. Então, haja com consciência e não apenas com impulso, porque muitas vezes quando a gente age também só pelo impulso, o impulso pode levar a gente para lugares dos quais a gente não vai querer estar. Inclusive, depois a gente pode querer responsabilizar outra pessoa. Mas eu segui o conselho de fulano, eu fiz isso. Nossa, não deveria ter feito isso. Então, quando você tomar uma decisão, assuma a responsabilidade por essa decisão. Saiba que foi você que tomou. A outra pessoa ela pode até ter te incentivado, mas no final a responsabilidade é sua. Inclusive, teve um vídeo recente que eu gravei sobre autorresponsabilidade. Eu vou deixar o link aqui nos cards para você assistir depois desse vídeo, tá bom? O conforto às vezes é uma prisão disfarçada. Muitas vezes a gente está bem confortável, a gente está na nossa zona de conforto. Só que essa zona de conforto muitas vezes ela é extremamente desconfortável também. E ela é muitas vezes uma prisão. E nessa prisão muitas vezes a gente não está vivendo, a gente está apenas sobrevivendo. Então é extremamente importante que você perceba se hoje você está na zona de conforto. Se hoje você está numa situação de que você não tá tão feliz assim, não tá tão bem assim, mas você continua ali, porque ali muitas vezes ainda não te incomodou o suficiente. Então você se sente preso naquela situação e não toma uma atitude diferente. Você vive ou só sobrevive no automático? Se esse vídeo tá fazendo sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Quinta decisão, ficar sozinho ou sozinha.
A solitude muitas vezes pode assustar, mas ela traz clareza e autonomia emocional. Muitas vezes quando a gente tem uma dificuldade de ficar só e só mesmo, eu não estou falando só mexendo no celular, conversando com alguém, é só você e os seus livros, só você e a sua companhia, só você e a sua respiração, só você em um caminhar sem estar preocupado de estar se conectando com outras pessoas. Quando você se permite ter esse seu momento com você mesmo ou com você mesma, muitas vezes isso pode ser assustador. Porque às vezes isso vai te fazer mergulhar em dores, em situações das quais muitas vezes você não quer entrar, você não quer ver, você não quer reviver. Mas muitas vezes é essa solitude que vai trazer a nossa paz mental, que vai fazer a gente se conhecer ainda mais. Porque muitas vezes estamos rodeados de barulhos e de opiniões de outras pessoas e a gente não sabe verdadeiramente quem a gente é, o que a gente quer para a nossa vida. E só nesse silêncio, só nesse recolhimento, só nessa solitude é que a gente encontra as verdadeiras respostas. E estar só não é sinônimo de solidão, a menos que você se sinta assim. Muitas vezes a gente pode estar só na nossa própria companhia, fazer atividades sozinho ou sozinha, a gente está bem, a gente se sentir bem com a nossa própria companhia. E o fato de nos sentirmos bem com a nossa própria companhia é o que permite as outras pessoas também apreciarem verdadeiramente a nossa companhia. A sexta decisão, e essa aqui muitas pessoas podem ter dificuldade, seja por orgulho ou seja porque acham que não merecem, pedir ajuda. Reconhecer que não dá conta de tudo é um ato de coragem. Muitas vezes a gente tem dificuldade em receber a ajuda da outra pessoa ou de pedir ajuda para outra pessoa. Mas é extremamente importante que a gente reconheça que nós precisamos uns dos outros. Por exemplo, quando ficamos doentes, dependendo do tipo de enfermidade que nos atingiu, a gente precisa de um auxílio médico, a gente precisa de um auxílio de outras pessoas. Muitas vezes, para nos transportarmos para os nossos trabalhos, a gente precisa do motorista que está ali no ônibus ou do Uber que está ali dirigindo aquele carro, ou a gente precisa do frentista que vai colocar a gasolina no nosso carro. Então, a gente vive aqui e a gente sempre depende das outras pessoas também. A gente não é totalmente independente, a gente faz parte também do meio, a gente faz parte dessa grande egrégora que existe aqui no planeta Terra, no mundo. A gente faz parte de várias egrégoras, mas uma delas é essa egrégora que existe no planeta Terra. Nós aqui precisamos uns dos outros. E talvez a gente se afilie mais a um grupo e nem tanto a outro, mas o mais importante é que a gente reconheça a nossa vulnerabilidade, porque todos nós temos isso em comum, a vulnerabilidade. Por mais que muitas vezes não queremos ser vulneráveis, não queremos aceitar aquilo que temos de desafios ou de dificuldades, ou muitas vezes não queremos reconhecer que realmente precisamos do outro, quando na verdade muitas vezes iremos precisar sim. Até para chegar nesse mundo a gente precisou do auxílio de outras pessoas. A gente precisou de uma equipe médica, outra vez de uma parteira, mas de alguém a gente precisou para chegarmos aqui. Nem que seja só dos nossos pais. Terapia, mentoria, um amigo confiável, apoio muda tudo. Em falar em terapia, daqui a alguns meses eu estarei formada como terapeuta. Se você tem interesse que eu seja sua terapeuta, vai aqui embaixo nos comentários e me diz. Entre em contato comigo. Você não precisa carregar o mundo sozinho ou sozinha. Vamos recapitular essas 6 decisões? Cortar relações tóxicas, dizer não mais vezes, aceitar que você mudou, trocar estabilidade por propósito, ficar sozinho e pedir ajuda. A dor do agora é passageira, mas a transformação que vem depois pode durar uma vida inteira. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me conta aqui embaixo nos comentários quais dessas decisões você já tomou ou está prestes a tomar. Te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!